In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, hoje na segunda-feira da segunda semana da Quaresma, fazendo a memória de Santas Felicidade e Perpétua. Que chocante, na verdade, é o contraste que há nas duas leituras da missa desta segunda-feira. Que chocante. Vejam, nós temos aí, eu vou dizer assim, já interpretando a coisa, né? Nós temos aí na primeira leitura uma súplica ardente pela igreja. Ardentíssima súplica pela igreja. Mas é o profeta implorando, ou a dizer, somos nós implorando pela igreja. Né? Nunca esqueço, já vos disse tantas vezes, ouvindo esta súplica ardente, eu me lembro, sim, enfim, sobretudo do pós-concílio, logo do início do pós-Vaticano II. Né? Então, a gente tinha aquela ideia de que agora sim chegou o momento do esplendor, da glória da igreja diante de todos os povos, diante de todas as nações, diante de todas as religiões. Né? Agora sim chegou o esplendor da igreja. Né? Todos saberão que ela é a única verdadeira, acorrerão a elas todos os homens, as nações ouvirão as suas diretrizes, os seus conselhos. E vejam aí, queridos, a inumerável número de concordatas que a igreja fez com os chefes das nações no nosso tempo. No seio da igreja tem mais nações do que na própria ONU. Na própria ONU. Até o Brasil. Como eu sempre digo, né? Por ironia do destino, agora eu não quero dizer o nome da criatura, essa mesma que está aí, né? Essa mesma que está aí, sobre ela mesma foi assinada a concordata com a igreja. Ironia do destino. Desde o Império, o Brasil tentava. O imperador mandou um plenipotenciário lá, sustentando ele, o Brasil, meses e meses. Né? Ele tentando uma audiência com o sumo pontífice e não conseguia, porque o Papa sabia muito bem que ele representava um governo maçônico, um imperador maçônico, e não recebeu. E nunca foi feito concordata. Vai acontecer agora com esta coisa que está aí. Né? Mas olha a ironia, essa é a ironia do destino. Mas mostra também que contraste nós temos de igreja, né? De igreja. Imagina, Francisco apoia. Francisco é o cãozinho dele, né? É o cãozinho dele. Então, o contraste é imenso. Pensem naquela que é um símbolo muito grande para hoje, todos nós. Pensem na casa da família abraâmica lá em Dubai. Né? As religiões todas colocadas em par e passo. Né? Os judeus, os muçulmanos e os cristãos, não se diz católicos, se diz cristãos, como que a envolver, como se fossem cristãos os outros que não são católicos. Né? Então, queridos, é um contraste tremendo. Aliás, se procurarem aí, tem um artigo hoje falando que Francisco se coloca com ele toda a contra-igreja ao serviço
do Islã, né? que coisa, que coisa. Não, tem tanta coisa acontecendo e nem dá para dizer tudo, é uma barbaridade sobre outra, né? Uma barbaridade sobre outra. Pense na campanha da fraternidade aqui no Brasil, né? Pense. Né? Nossa, mãe do céu. Então, esta súplica ardente se choca frontalmente com o carão de Jesus, firme, endurecido, e dizendo assim a contra a igreja. Né? Tem que ler, tem que interpretar assim. Né? Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Vós não conheceis a Deus, e eu dele vim. Vós estáis condenados. Esta é a palavra de Jesus hoje. Né? Vós já estáis condenados, porque não me conheceis. Esta é a palavra de Jesus para a contra-igreja hoje. Então, não é a Igreja Católica. Não é. Eu tenho dito e insistido. Aí nós temos uma aparência. Ficaram com os nossos edifícios. Estou eu aqui celebrando em casa minha. Ficaram com os nossos títulos. São cardeais, a briga por ser cardeal. Né? Conheço alguns que é uma coisa impressionante de carreiristas. Né? Conseguiram. Né? Porque se alinham ao pensamento, se submetem ao pensamento do antipapa, do falso profeta. Né? Lutam por tudo para aí são alçados a isto. Enquanto nós somos excomungados. Nós somos os excomungados. É de rir-se, né? É de rir-se da excomunhão desta gente. Né? Essa contra-igreja do mundo, é do mundo. Não conhece a Deus. Não conhece. E não trabalham para Deus, eles trabalham para o anticristo. Já trabalham para o anticristo. Não é que quando ele vai se apresentar, trabalharão para ele. Então se submeterão plenamente. Mas ele já domina sobre esta contra-igreja. Já domina. Não há duvidar disso. Ela já lhe está a serviço. A serviço do anticristo. Não há duvidar disso. Não pertençamos, não façamos parte. Vamos com Jesus repelir-lhe fortemente, fazer o nosso carão contra esta contra-igreja, né? Dizendo, não vos conheço, não sois a de Cristo, não conheceis a Deus, estáis condenados. Não há oração que demova, né, a eles, queridos. Jesus faz esse carão porque aquela que tinha a aparência de igreja do seu tempo, mas que já era uma contra-igreja, se punha contra a igreja verdadeira, que era o Cristo e era a sua cabeça, né? Aquela contra-igreja já não tinha mais volta, não tinha mais salvação. Não tinha mesmo. É certo que nós vamos continuar rezando. Né? É certo que nós vamos esperar que algum ainda dentre esses acorde, afinal, a tempo e se salve. Mas a verdade é esta. A grande maioria já está condenada. Já está condenada. E se põe aí, né, com toda a sua força, e essa contra-igreja tem uma força, tanto que será ela que vai apresentar o anticristo. Ó, tanto, olha, gente, cada vez mais se afina a coisa. A China queria se colocar como mediadora lá para aquela guerra. Né? Não é aceita pelos Estados Unidos. Né? O Brasil está tentando, já não está sendo aceito tão bem pela Rússia. E a coisa vai. Erdogan, o coitado que tentou também, coitado,
enfim, né? A coisa está afilando para Francisco ainda fazer a viagemzinha aquela, hein, a Moscou. Está afilando para isso. No fim, não será outro. Será não há dúvida, será a contra-igreja que vai receber o anticristo. Ele estará lá, instalado no novo Israel, na nova Jerusalém, que é o Vaticano, que é esta contra-igreja, que é esta contra-igreja. Então, são condenados, queridos. Eles mesmos se condenam. Tá? E não adianta implorarmos e rezarmos com as mais ardentíssimas palavras e súplicas que o coração deles, empedernido, não se moverá. Não se moverá. É a nossa dura realidade. Dura realidade. Queremos esperar uma igreja gloriosa? Esperemos aquela que vem depois dos 13 dias de trevas. Não antes. Não antes. Né? Só aquela. Só aquela. Os que restarem, só aqueles serão verdadeiramente uma igreja gloriosa. Não porque tenham templos ricos, que estarão todos ao chão. Não porque tenhamos... não por causa... Mas porque não porque tenhamos um clero abundante, não, mas porque realmente voltamos à fé católica, mas porque realmente quereremos a Deus, mas porque verdadeiramente brilharão em nós as virtudes, as grandes virtudes dos santos que hoje estão perdidas. É por isso. Até lá não teremos outra igreja gloriosa neste mundo. Não, jamais voltará. Jamais voltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.